Fala amigos do canal, tô aqui de volta com outro vídeo e hoje a gente vai bater mais um papo sobre comando de válvulas. Vou tentar explicar de uma maneira simples as principais diferenças entre o comando para turbo, aspo e blower. Sabia que tem bastante diferença entre eles? Pois é, esse é o nosso bate-papo de hoje. Bora pro vídeo. Então pessoal, antes de qualquer coisa, dá um aviso para vocês. Caso vocês não entendam nada sobre comando, recomendo vocês que passem no comentário fixo primeiro e vejam os links que eu deixei lá para vocês entenderem alguma coisa. Por quê? Eu vou falar sobre vários conceitos técnicos, algumas coisas específicas sobre comando, que se você não entender, vai ficar meio perdido aqui no assunto. Então, se é o seu caso, passa lá no comentário fixo, dá uma olhada primeiro, se inteira, depois volta aqui que vocês vão compreender muito melhor o vídeo de hoje, beleza? E outra, pessoal, eu vou falar o que costuma ser diferente no comando de válvulas para esses três tipos de preparações. Não significa que seja o ideal para o seu uso. Isso vai depender de várias coisas, da sua preparação, da sua finalidade e seu gosto, inclusive. Então, pessoal, quando você está escolhendo um comando de válvulas esportivo para o seu projeto, basicamente você está tentando otimizar o fluxo de entrada e saída de gases para alguma situação. Só que vale lembrar o seguinte: o fluxo, a dinâmica de gases de tipos de motores turbo, aspo ou blower, ProCharge é totalmente diferente. E aí que entram as diferenças no comando de válvula. Mas por quê? Como a dinâmica dos gases desses tipos de preparações são totalmente diferentes, o comando de válvulas tem que ter especificações específicas para esse tipo de preparação. Beleza? Então vamos falar um pouquinho aqui como funciona cada um deles para que vocês consigam enxergar as principais diferenças. Vamos falar primeiro do aspo, que é mais fácil. No aspo, basicamente a gente tem um pistão que quando a válvula de admissão começar a abrir, ele vai descer e vai sugar o ar com combustível, né? No caso do carburador, ou vai ter injetado combustível aqui, no caso injetado, mas de qualquer forma o ar vai entrar no cilindro. Quando o pistão começar a descer e gerar vácuo no cilindro, vai arrastar o ar para dentro da câmara, para chegar aqui embaixo, a válvula fechar, ele comprimir e ter a explosão. Correto? É simples isso, beleza? Só que em altas RPMs, o pistão está se movimentando tão rápido. Esse jogo aqui de abrir escape, abrir admissão, só pistão, desce pistão, fica tão rápido que o ar não consegue acompanhar a velocidade do pistão. Então precisa-se de uma ajudinha para que tenha um enchimento melhor do cilindro. E sabe qual a propriedade que vai dar essa ajudinha? É o overlap, ou se preferir, cruzamento de válvulas, sobreposição de válvulas, também é chamado assim. E o que isso faz? No final do ciclo anterior, o pistão vai estar empurrando o ar oriundo da combustão para fora com a válvula de escape aberta, né? Vai estar empurrando e o ar que foi da combustão vai sair. Só que antes do pistão chegar no final, no PMS dele, né, no ponto mais alto dele, um pouco antes disso, a válvula de admissão já vai estar abrindo. Né? Por quê? Porque quando ele estiver aqui, ele está empurrando o ar da combustão aqui em alta velocidade para o escapamento. Essa velocidade vai depender do tamanho da válvula, da graduação do comando, do lift do comando para escape. Isso é um outro assunto, depois a gente vai chegar nesse ponto. Mas conforme ele vai empurrando, assim, o ar está sendo expelido aqui em alta velocidade. E o que isso vai acontecer? Quando a válvula de admissão começar a abrir e o ar que está aqui está sendo expulso, vai gerar uma diferença de pressão entre a admissão e o escape. Vai gerar um vácuo aqui, um arrasto. E vai fazer o seguinte: quando a válvula vai abrir, o pistão ainda não começou a descer, as duas válvulas estão abertas e esse aqui está empurrando o ar para fora. Consequentemente, esse ar que está sendo empurrado para fora vai trazer ar para o cilindro. Vai sair um pouco de ar admitido, inclusive, empurrando para o escape, e vai encher o cilindro, começar a encher o cilindro, essa é a palavra certa, antes do pistão começar a descer. Quando o pistão estiver para descer, o escape vai fechar, mas o ar já está sendo arrastado aqui para dentro. Não tem o lag do arrasto inicial, então o lag inicial para arrastar o ar. Então o pistão já está descendo, mas o ar já está vindo. E o que isso acontece? Tem um enchimento melhor do cilindro em altas rotações. Só que, como a gente falou agora, o problema disso tudo aqui é que o motor tem várias velocidades. Ele é 1000 RPM, tem uma velocidade. Ele é 7000 RPM, tem outra.
Então o timing aqui entre as duas válvulas abertas não é variável, né? Tem tecnologia para isso, mas num comando de nós meros mortais, um comando simples, não é uma coisa para escolher. Então o que acontece? Se você botar muito tempo essas duas válvulas abertas, vai beneficiar de alta, o overlap alto, né? Muito tempo as duas abertas. Quando tiver tudo acontecendo muito rápido, vai ficar legal, mas quando tiver na lenta, o carro devagar, andando de baixa, é aquele famoso efeito que o pessoal até curte às vezes, que o carro fica embolando. Por quê? Fica tanto tempo as válvulas abertas que o ar vem, dá um arrasto, só que aqui também tem uma pressão do escapamento. E boa parte desse ar acaba voltando, alguma coisa volta pelo coletor de emissão ainda, e por isso que o carro fica embolando quando está na lenta. E tem um overlap e um comando muito graduado. Entenderam? Então é o seguinte, deixa eu pegar aqui o piloto. Se você está procurando um comando para aspro, né, o seu carro você tem uma preparação aspirada e você vai ter um comando, que é um comando para o carro aspirado. Os valores vão depender do seu projeto e da finalidade do carro, né, ou da moto, enfim. Mas basicamente ele vai ter o overlap, que a gente falou agora, sobreposição de válvula, cruzamento de válvula, tudo mesmo nome. Tá? Então, o overlap alto, justamente para beneficiar essas altas RPMs aqui, né? Ele vai ter a admissão privilegiada. Como assim? Como o carro aspirado precisa, a dificuldade dele é aspirar ar, né? Porque, como eu ia falando, em alta RPM tudo é muito difícil, o overlap ajuda, mas qualquer ajuda além do overlap é bem-vinda. Então, ele tem que ter a admissão privilegiada. Isso seria o seguinte: ter um comando assimétrico, por exemplo, quem nunca viu um comando 288, 280? Como assim? Duas graduações. É porque na admissão é 288 e no escape é 280. E o que significa? Que na admissão temos uma graduação de 288 graus de abertura e no escape 280. Entenderam? Porque a principal dificuldade de um carro aspirado é a admissão de ar. Então vamos ter um overlap alto para ajudar nessa aspiração em altas RPM, uma graduação privilegiando a admissão e um lift médio alto. Porque o que é lift médio? A gente tem o lift, né? Lift tem lá, sei lá, 10 milímetros. Mas isso é o total que ele desce, tá? O total que a válvula vai empurrar é o lift. Só que lift médio é a média da descida de todo o tempo que a graduação ficou. Como assim? Se você pegar um nariz de uma Kemi mais pontuda e uma mais larga, se você for acionando aos poucos, vai ver que a mais larga desce mais a válvula a válvula que ela está acionando em comparação com o nariz mais fino, antes de chegar no final. Então, ou seja, se pegar aqui, sei lá, você dobrou 5 graus aqui do comando acionando a válvula. Digamos que ela desceu 2 milímetros, tá? Aqui não vai estar, aqui vai estar 1. Então, no final das contas, a abertura média de toda a graduação é chamado de lift médio. Então, geralmente, o nariz dessas Kemis do carro áspero são mais largas, tá? E outra coisa é que, como a gente está trabalhando com velocidade do ar expulso aqui na escape, geralmente o lift, alguns casos, não sempre, o lift da válvula de escape para o comando áspero é menor. Por quê? Porque quanto menor o lift, mais velocidade você está fazendo o ar passar pelo espaço aqui. Porque o espaço é menor, então vai ter uma velocidade de expulsão maior, tem uma aceleração de ar aqui. E para fazer esse efeito de arrasto de vácuo, velocidade do ar que está passando por aqui é muito importante. Beleza? Então essas são as características que você vai encontrar para um comando aspirado. Tá? Vamos falar dos turbo, que agora vocês vão começar a entender a diferença entre um comando 288, que é de turbo, e um comando 288, que é de aspirado. E vou te falar, se usar incorreto nos dois projetos, você vai ver que não vai casar muito bem. O original fica até melhor em alguns casos.